E aí, Rafinha, tudo bem? Rafa, mais uma vez, eu sempre recebo a doutora Rafaela por aqui, mas como sempre tem gente nova entrando, eu vou pedir mais uma vez, Rafa, por favor, que você se apresente para o público. Claro, gente, então eu sou a doutora Rafaela Fontinelli, para quem não me conhece, eu sou médica endocrinologista, tá? Sou mestre em endocrinologia pela Universidade Federal de São Paulo, sou doutoranda também pela mesma instituição e sou pós-graduada em medicina do exercício e do esporte. E trabalho junto com a Paulinha lá na clínica Você Bem. Ei, show de bola. Rafa, assim, gente, o tema hoje foi proposto por doutora Rafaela. Eu achei o tema super interessante, até porque eu, pessoalmente, tenho várias dúvidas, Rafa. Então, nessa live eu vou usar e abusar um pouco de você. E eu separei aqui, já para a gente já começar o nosso bate-papo, Rafa, eu já separei aqui algumas perguntinhas. Eu queria começar te perguntando o que é que acontece no nosso corpo quando a gente está estressado? E aí, Rafa, seja um estresse agudo ou crônico, isso muda? Eu queria até saber mais detalhes de você em relação a isso. Certo, gente, eu gosto muito desse tema de falar de estresse, porque não tem como falar do ponto de vista hormonal em estresse e não falar em glândula suprarrenal, que é tema do meu mestrado, tema do meu doutorado, então eu tenho um chamego com essa glândula. Gente, então assim, quando a gente está estressado, seja um estresse físico ou um estresse agudo, ou uma coisa meio crônica, a gente tem sempre aí a participação das glândulas suprarrenais. Então, como é que isso acontece? A gente tem duas glândulas, uma em cima de cada rim, como se fosse um chapéuzinho, que são as glândulas suprarrenais. Essas glândulas, elas produzem hormônios fundamentais para a gente viver. Sem esses hormônios também a gente não vive. Se uma pessoa alterar, tirar fora as duas glândulas, tem que repor hormônio. Então, não é só para a gente pensar que os hormônios do estresse só fazem mal, não. Eles precisam estar na dose certa. Então, o que acontece? Por exemplo, no estresse agudo, uma situação pontual, o que acontece? A gente tem aqui na hipófise, que é uma glândula que fica aqui na cabeça, o hipotálamo, que é uma parte do nosso cérebro, ele produz alguns hormônios que vão mandar a hipófise produzir outros ou liberar outros. E no hipotálamo chegam várias terminações nervosas da região límbica, que tem a ver com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Então, gente, o estresse pode mexer com tudo. Então, assim, o que acontece? Num estresse agudo, o hipotálamo vai, aumenta a produção do CRH, que é um hormônio que vai lá da hipófise e vai falar, produza mais ACTH para ir lá nas glândulas suprarrenais e estimular a produção do cortisol. Aí que vem a coisa do cortisol. Então, num estresse agudo, aí a glândula adrenal vai lá, aumenta aquela produção de cortisol, tá? E depois, numa pessoa normal, num indivíduo normal, ou seja, que não está cronicamente estressado, esse cortisol ele baixa, volta lá nos níveis normais. Só que pessoas cronicamente estressadas, e a gente vai falar aqui, existem várias fontes de estresse para o nosso corpo, esse cortisol alto ele vai ficando, vai se perpetuando. E a gente vai já falar aí o que acontece com esse cortisol cronicamente mais elevado, tá? E além da questão do cortisol, as glândulas suprarrenais, no estresse, elas também têm outra função, não é só a produção do cortisol. Na medula da glândula suprarrenal, gente, são produzidas as catecolaminas. Adrenalina, noradrenalina, aquelas coisas que fazem o coração da gente disparar, né? Uhum. Então, quando a gente está estressado, então, se você é cronicamente estressado, gente, você está cronicamente com níveis de catecolaminas mais altos. E isso exige um trabalho a mais do coração. São aquelas pessoas que tendem a ser mais taquicárdicas o tempo inteiro. Então, isso predispõe a arritmias cardíacas. Então, tudo isso a médio e longo prazo, o estresse crônico, por conta dessas alterações, pode favorecer a pessoa se tornar hipertensa, a ter arritmias, tá? O cortisol cronicamente alto, ele atrapalha o emagrecimento, já que é um hormônio que favorece o acúmulo de gorduras, e principalmente na região abdominal, tá? O Uhum. cortisol, ele piora a resistência insulínica, que a gente até já falou aqui bastante em outras lives, né? Ele Uhum. atrapalha a insulina se ligar no receptor dela. Aí piora os quadros das pessoas
que tem síndrome do ovário policístico, que tem qualquer outra forma de hiperandrogenismo, tudo piora. E para completar, gente, o que mais o cortisol alto atrapalha? O cortisol agudamente, cronicamente elevado, na verdade, ele atrapalha a nossa imunidade, que é o que a gente menos quer, ainda mais no momento de quarentena, né? Com Então, certeza. o corticoide ele faz isso, ele atrapalha algumas funções de alguns tipos de leucócitos nossos, de células de defesa, tá? E também, por fim, o cortisol cronicamente alto, ele também pode bagunçar o nosso sistema imunológico. Vocês já ouviram falar? Ah, uma pessoa, depois de ter passado um estresse muito grande, uma situação muito complicada na vida, abriu doença tal? Gente, isso acontece muito. Tem muita literatura mostrando claramente, e a última meta-análise relacionou o estresse crônico com maior chance, com uma chance aumentada em 36% de desenvolver uma doença autoimune. Olha. Então, o estresse crônico está muito relacionado com doenças autoimunes. Então, até falando, por exemplo, na parte de endocrinologia, falando em tireoide, por exemplo. Se você tem uma genética, muita gente na sua família, algumas pessoas, pelo menos, tem problema de tireoide. Se você está cronicamente estressada, Paulinha, né? Então você já tem a genética ali para tiroidite de Hashimoto. Estou sabendo do seu histórico, né? E tipo isso. Então, se você precisa estar com o seu sistema imunológico, com a sua homeostase, numa melhor situação, o máximo que você puder fazer para deixar o seu organismo o mais equilibrado possível com a sua dieta, com a atividade física, porque o material genético ali provavelmente você tem, que não é muito favorável em relação à função da tireoide, por exemplo. Então, é preciso controlar o estresse, porque aumenta a chance de desenvolver doenças autoimunes, como, por exemplo, a tiroidite de Hashimoto. Uhum. Então, é muito importante a gente controlar todo esse estresse. Basicamente, é isso aí que acontece quando a gente está estressado. Perfeito, Rafa. Eu achei muito legal essa coisa da imunidade. Provavelmente tem relação, né, Rafa? Eu não leio tão a fundo assim, mas sempre vejo muitas manchetes relacionando, por exemplo, meditação a uma longevidade maior. Quem sabe até, no final das contas, não é também por isso, né? Esse não seja um dos fatores. Gente, Você com saber, certeza. né, controlar melhor, né, saber gerenciar melhor o seu estresse, independente da técnica, talvez a meditação possa ser uma delas, acaba que está associado à melhora da imunidade, que de quebra te leva a menos doenças, essa coisa da autoimune achei super interessante, e isso acaba impactando também numa longevidade maior, numa qualidade de vida maior, né? Então, eu falo com os meus pacientes assim, Rafa, que, olha, tem até uma alimentação ok, mais ou menos, mas a primeira coisa para mim de vida, de saúde, é gerencie bem as suas emoções, gerencie bem o seu estresse, né? Eu não tenho dúvida que quem sabe, quem tem um olhar para o mundo mais positivo, mais zen, mais tranquilo, são pessoas que às vezes, mesmo tendo uma alimentação mais ou menos, mesmo tendo uma rotina de atividade física mais ou menos, essas pessoas sim têm uma chance de serem muito mais longevas, terem muito mais Mas você qualidade de falou vida. tudo, Paulinha, é exatamente isso. E o que você falou é até o saber popular, se a gente parar para pensar dos nossos avós, dos nossos pais, que às vezes comentam: ah, não, fulano é cabeça fresca e vai viver muito. É isso mesmo, vive. Verdade, Porque tem níveis controlados desses hormônios. Então, verdade. não comprometem tanto sua imunidade, menos doença cardiovascular. Perfeito o raciocínio que você fez, é esse mesmo. Em relação à Show. meditação, gente, eu vou confessar uma coisa. Eu não medito, mas é por pura falta de disciplina minha. Eu preciso começar, eu tenho alguns aplicativos, porque meditação é validado, tem estudo comprovando do benefício da meditação em uma série de doenças, porque meditação melhora a química, melhora hormonalmente o corpo, exatamente pelo que a Paulinha falou. Você dá uma baixada, você dá uma diminuída no estresse, você respira, você baixa esses hormônios aí. Então, é muito interessante a prática da meditação, da oração para pessoas mais religiosas. São todas. Então,
oração e meditação, seja, se você puder fazer os dois, maravilha. Se de repente você não vai contra o que você acredita, fazer oração, que seja, Uhum. foque na meditação, mas é muito, muito importante essa introspecção, essa parada aí para os nossos Uhum. hormônios. Ai, que top. Rafa, eu acho que nossa live já começou super bem. E aí eu queria lembrar, então, as pessoas que estão assistindo aqui, que eu esqueci de falar no início, para clicar nesse aviãozinho de papel que está aqui embaixo, para convidar todos os amigos, familiares que acreditam que também gostariam de estar recebendo todas essas informações para participar aqui com a gente também, né? Rafa, até me bateu uma dúvida, assim, quando você estava comentando. Ontem eu fiz uma live sobre jejum intermitente. E eu acabei citando, assim, dentre algumas coisas que acontecia no período de jejum, a maior liberação de noradrenalina, que é esse hormônio mesmo, um dos hormônios ali da luta ou fuga, né? Uma dessas catecolaminas que você falou. Que é justamente, é isso, né, gente? Ele é o hormônio da luta ou fuga, ou seja, em teoria ele está preparando o seu corpo ali, ele está deixando tudo certo para uma explosão, digamos assim, né, de que tem relação com esse estresse também que a gente vive. Então, com o coração palpitar, se está pronto para correr ou está pronto para lutar. É exatamente isso que ele prepara o seu corpo. E a noradrenalina, ela acaba aumentando até a utilização de gordura, pelo menos a nível agudo. Aí me conte até, Rafa, então, me pareceu assim, me deu uma confusão na cabeça, porque o cortisol cronicamente elevado, ele tende a estar associado a maior retenção de gordura, né, principalmente gordura abdominal. E catecolaminas, o contrário, tem relação, porque ambos estão relacionados ali ao aumento no estresse. Esclareça isso para mim, por favor. Não, é isso mesmo. Tanto que essa coisa aí da noradrenalina, de favorecer a queima e a mobilização de gorduras, querendo ou não, tem várias medicações que são utilizadas para o tratamento do peso, porque acabam tendo essa função também. Agora, Uhum. provavelmente, a ação do cortisol, ela acaba sendo superior, sobrepujando esse efeito da catecolamina de repente ser um pouco emagrecedor por poder estimular a Uhum. queima de gordura, do que a questão em relação ao cortisol. Até porque para você ter uma queima de gordura real, você teria que acelerar muito esse metabolismo, com Uhum. botar uma catecolamina muito alta, o que seria perigoso. Uhum. Por isso que alguns remédios, até que tinham essa proposta, nem estão no Uhum. mercado. Então, acho que o Perfeito. efeito da catecolamina nessa situação emagrecedora é muito pequeno, Com por conta certeza. do tanto que ela sobe, para que a gente pudesse ter uma queima de gordura e tal, Uhum. real, importante. Então, acho que o cortisol, o malefício do cortisol e acaba saindo mais em relação à catecolamina, sobre aparecendo mais o efeito ruim dela, de ruim no coração, nos vasos. E esse efeitinho Perfeito. dela queimador é pouco para o valor que Não, com sobe. certeza. Com certeza. E é um nível muito agudo ali, né? Mas, enfim, mas outra coisa que eu queria te perguntar também, Rafa, porque a gente sempre que a gente pensa em estresse também, a gente pensa muito, sei lá, tem pessoas que até pensam assim, ah, não, eu sou uma pessoa assim super tranquila, também sou super zen, no meu dia tenho uma boa relação com o meu chefe, com meus colegas de trabalho, isso não é uma fonte de estresse para mim. Mas às vezes, por exemplo, uma pessoa que não consegue dormir direito. Então, eu queria que você explicasse, na verdade, isso. Quais são as possíveis fontes de estresse no nosso dia a dia, né? É só a gente ser aquela pessoa que briga e se estressa no trânsito ou também tem outras fontes de estresse que o nosso corpo considera como estresse? Gente, tem várias outras fontes de estresse que a gente muitas vezes tem ou faz e nem sabe. Mas na verdade, uma das mais importantes, a Paulinha acabou de falar, que é a questão do sono. Gente, dormir mal, se você dormir pouco, ou dormir mal, que é aquele sono quebrado, que você fica acordando, você já está promovendo um estresse para o seu organismo. Você já está levando o teu organismo a trabalhar numa situação que não é a ideal, tá? Você já aumenta os níveis de cortisol. Tanto que um sono ruim, ou dormir pouco, ou a apneia obstrutiva do sono, tudo isso tem vários estudos relacionando ao aumento de mortalidade, aumento de desenvolvimento de diabetes, de problemas cardiovasculares. Então, dormir bem é fundamental. Eu costumo brincar assim com os pacientes e falar que sem dormir direito, nada presta. Nem o humor, nem o psicológico, nem o processo de emagrecimento. Nada vai dar certo.
Então tem que ser uma meta de vida para todo mundo, dormir bem, gente. Tem pessoas que têm uma insônia tão grave que não tem jeito, gente, é só com algumas medicações para conseguir dormir. Nesse caso, gente, que seja, a pessoa tem que dormir de qualquer jeito. Então, o principal são as medidas de higiene do sono, que é a gente evitar essa luz clara na nossa vista na hora de dormir, porque isso diminui a produção de melatonina, que é um hormônio fisiologicamente na parte da noite, ele aumenta para nos ajudar a ter um sono profundo, um sono reparador. Então a gente tem que evitar essa luz de celular, luz clara. Às vezes aquele proteçãozinha do olho ajuda para que a gente tenha um sono mais profundo. Muitas vezes um protetorzinho de ouvido, esses de borrachinha que vende em farmácia. Sim. Tudo que te ajudar, até uma temperatura mais baixa, muitas vezes também ajuda o corpo a entrar num relaxamento ali maior, o quarto está mais friozinho, não está aquele calorão, né? Se for possível. E tentar fazer essas coisas, às vezes a prática da meditação ou da oração antes de dormir ajuda você a relaxar, a desacelerar e te ajuda a pegar num sono mais facilmente. Dependendo da idade, esse sono mais profundo ele fica um pouco comprometido, até pela questão da própria melatonina. Então, alguns idosos, algumas pessoas, a gente avalia a reposição da melatonina. Em pacientes jovens, a gente tenta trabalhar tudo, por exemplo, atividade física costuma melhorar muito, o sono também, além do cansaço, a melhora do ponto de vista bioquímico com atividade física propicia o relaxamento, propicia realmente com que você consiga ser mais fisiológico, inclusive você consiga dormir na hora certa, dormir melhor. Então, o sono é ponto-chave. Outra questão geradora de estresse para o nosso corpo, gente, é a desidratação. Desidratação não é a gente, só pensa que é só aquela pessoa que está trancada, sem acesso há dias à água. Não, gente, é a gente que passa o dia e não bebe um copo d'água, não lembra de beber água. Então, é muito importante a hidratação. E a outra questão fundamental, que é fonte de estresse, é comida. Ou a falta de comida e comida errada, que a Paulinha vai falar lindamente para a gente sobre isso e ainda vai falar também alimentos que podem nos ajudar com o humor, nos ajudar a melhorar toda essa questão aí do estresse. Perfeito. Rafa, tem uma pergunta aqui na minha tela agora de Jenny, né? Então, dormir mal engorda, doutora? Engorda, gente! Engorda. Outra coisa, tem estudo provando também. Por que engorda? Por isso que a gente falou do cortisol. E também tem estudo provando que uma noite mal dormida, no outro dia a pessoa está com vontade de comer coisa calórica, de comer coisa gordurosa, sanduíche, chocolate. Então, é muito comum a gente dormir mal à noite, não dormir no outro dia, a gente quer comer mais coisa. Então, dormir mal engorda. Quer emagrecer? Durma bem. Para mim, sempre ficava muito claro, Rafa, essa questão de que é fato, no momento que a gente submete o nosso corpo a um estresse, principalmente um estresse crônico, e a privação do sono é um desses estresses crônicos para o corpo, era muito claro por tudo que eu lia que o nosso corpo realmente, como você falou, ele ia em busca de prazeres para compensar esse estresse todo que ele estava passando. Então, assim, já que eu estou estressado, manda aí alguma coisa pelo menos para dar uma alegrada no dia, né? Era mais ou menos assim que ele se comportava. E aí, uma vez eu fazendo uma live há tempos atrás sobre isso até, veio uma pessoa e perguntou exatamente assim: mas Paula, olha, se eu não durmo tão bem, né? Se o meu sono, digamos, é muito fracionado, eu percebo até que eu acordo ainda meio cansada. Mas se isso eu vejo que não impacta, até pela minha disciplina, então eu vejo que não impacta nas minhas escolhas alimentares, eu como super bem, eu treino super bem, mas eu vejo realmente, a pessoa falou, né? Eu vejo realmente que eu nunca consigo ter aquele resultado que eu quero. Tem relação com o sono? Aí eu até na hora, assim, como eu não tinha lido nada, nenhum estudo tão específico assim sobre isso, eu até fiquei na dúvida do que responder, Rafa. Mas você diria que nesse caso, sim, a mesma pessoa entendendo... Tanto que aqueles os fisiculturistas que não só querem resultados, mas querem
o resultado para uma competição de fisiculturismo, eles já sabem que se eles não dormirem pelo menos às 7 horas, não vai trincar, não vai ficar como tem que ficar. Então, por quê? Pensando numa primeira explicação simples. Se você está dormindo pouco, cortisol cronicamente mais elevado, insulina mais elevada também, mais acúmulo de gordura onde não deve, porque o cortisol atrapalha a insulina, aumenta a resistência insulínica. Então, não importa, gente, se mesmo assim você come certo, tem que dormir, não tem para onde correr. Ou seja, galera, nunca encontraremos um fisiculturista na balada, né, Rafa? Ele certamente vai estar dormindo. Aproveitando que é importante. Perfeito, Rafa. Outra pergunta que eu tinha colocado aqui, mas eu acho que você acabou já respondendo muito bem lá na primeira parte. É quais são as consequências maiores, né, mais importantes para a saúde dessas alterações hormonais? Você falou um pouco da parte cardíaca, né, de arritmias. Tem algo que você gostaria de complementar em relação a isso? Não, eu acho que é basicamente o que a gente falou aqui mesmo. Eu acho que não é só focando que o sono ruim pode predispor a uma série de doenças, realmente, e vai muito além de emagrecimento, de ganho de massa magra, está relacionado a maior incidência de diabetes, de câncer, de problemas neurológicos, de doenças neurodegenerativas. Então, realmente é fundamental dormir bem. Perfeito. Rafa, eu tinha só até uma pergunta para fazer para você também, que eu não sei se necessariamente é da sua área, porque seria da parte de cabelo, que é da parte eu acho que é mais dermatológica, talvez. Mas assim, você entende, Rafa, qual é a ligação? Porque eu já cansei de, às vezes, de ou receber paciente, ou até eu mesmo, à época aí, e porque tá caindo muito cabelo, e ouvi de alguns profissionais, né, dermatologistas, que realmente poderia ser estresse. Qual é essa ligação, Rafa? Por quê, meu Gente, Deus? Por que os cabelos olha, caem? uma coisa eu posso dizer com certeza, apesar de eu não ser dermatologista. Eu fiz uma live há pouco tempo com uma dermato, amiga minha. E a gente falou que queda de cabelo é um assunto que sempre interessa muito para nós mulheres, porque cabelo é, né? Tudo. Então ela falou, e ela é tricologista também, a Kika. Ela falou assim, Rafa, uma das principais causas de queda de cabelo é o estresse. É pura verdade essa relação. Do ponto de vista bioquímico, eu, com meu olhar de não dermatologista, mas de endocrinologista, de metabologista, para mim tem muita relação com com uma formação excessiva de radicais livres. Para mim, eu acho que tem aí mais a ver com isso, essa queda de cabelo excessiva. Tá? Mas talvez a gente precisasse chamar um tricologista para dar uma destrinchada. Mas já podemos afirmar com toda certeza, se seu cabelo está caindo muito, durma direito se você não está dormindo. Com certeza. Boa parte das coisas talvez se resolva isso, né? Tendo uma boa alimentação, uma boa qualidade de sono, treinando com uma regularidade e gerenciando bem as emoções. Eu acho que esses são os 4 pilares aí para uma vida saudável. Você falou de gerenciamento de emoções, tem até uma pergunta aqui de uma pessoa, Ingrid, que ela está falando que ela tem muita dificuldade de dormir cedo, que ela vai dormir muito tarde, fica com 1000 pensamentos. Aí o que você falou aí do gerenciamento das emoções. Gente, às vezes a gente não vai conseguir sozinho. Só com essas medidas de higiene do sono, de meditação, de oração. Às vezes a gente vai precisar de um psicólogo, a gente vai precisar de um terapeuta, porque às vezes a nossa ansiedade é muito excessiva, mais do que o aceitável, até, por exemplo, para um momento de pandemia. Então, muitas vezes a gente vai precisar de ajuda especializada, de um terapeuta mesmo, de um psicólogo para nos ajudar ou para nos dar as ferramentas iniciais para a gente aprender a gerenciar a nossa emoção. Porque não é fácil, gente. Às vezes a gente precisa ser treinado. Falo por mim, eu mesma já fiz terapia. Todo mundo deveria poder fazer terapia. Às vezes o dia a dia são tantas coisas que a gente não consegue relaxar para dormir. Ou então virar a sua cabeça, não, agora eu não vou pensar nesse problema. Eu vou ter um momento de relaxamento com a minha família, com o meu cachorro, vendo um filme. Então, isso é treinamento, gente. Então, às vezes, a gente precisa
de um terapeuta. E isso não é ser louco, não é vergonha, não é nada. É normal. Uhum. É ser humano. Com certeza. Ah, beleza, Rafinha. Eu acho que pô, já deu para dar uma boa entendida aí da relação de hormônios, sono e estresse. Vamos falar um pouquinho então da parte alimentar? Vamos lá. Gente, eu acho que não tem jeito, né? Se a gente pensa em estresse, primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é, assim, da parte nutricional, né? Ah, ouvi falar que banana, né? Comer uma banana porque fonte de triptofano e tem relação com serotonina, que é esse neurotransmissor aí que todo mundo já ouviu falar, que está relacionado a bem-estar, está relacionado a bom humor. E tem relação tudo isso sim, mas a banana eu vou deixar para o final, que a gente vai falar de fontes de triptofano, tá bom? Mas eu acho que quando a gente fala, já que a gente está falando aqui muito focadamente em estresse, óbvio que tudo é muito macro, né? Eu acho que tudo recai sempre naquelas orientações nutricionais gerais de comer comida de verdade, com qualidade, variado, se hidratar bem. Essa é a base. E aí, já que a gente está falando aqui, a base que serve para tudo. Mas já que a gente está falando aqui especificamente de estresse, eu acho que a gente pode adentrar um pouquinho essa questão do triptofano mesmo. Essa questão desse aminoácido chamado triptofano, que é tão importante, porque ele é precursor de serotonina, que como já sabe, né, já é muito sábio o conhecimento popular em relação a isso, é realmente esse neurotransmissor do bem-estar e que tem relação também, Rafa, já que você falou tanto do sono, tem relação, inclusive, com a parte do sono, né? Com a parte de liberação de melatonina. Então, serotonina é imprescindível para isso. Então, no final das contas, o que é que a gente sabe sobre triptofano? E até de tudo que você falou aí, Rafa, que eu achei muito legal também, em relação à parte de carboidratos na dieta. Ambos têm relação muito forte. Então, assim, triptofano, gente, é um aminoácido. Até porque que eu falei que a banana, a gente falaria um pouquinho mais sobre ela, que talvez eu acho que seja popularmente a mais conhecida fonte de triptofano. Ela de fato é, mas ela tem uma concentração bem pequenininha, porque observe, o triptofano é um aminoácido. E aminoácido é o que? É proteína, né? Se a gente pensasse a proteína como um colarzinho de pérolas, o aminoácido é uma pérolazinha. Então, obviamente, pela lógica, as fontes de triptofano em maior quantidade tendem a ser aqueles alimentos que são mais proteicos, na verdade. Tem total lógica para isso. E é exatamente assim. Então, se a gente for lá buscar nos aminogramas da vida, ou seja, no perfil de aminoácidos dos alimentos, a gente vai ver que aqueles que apresentam uma maior concentração de triptofano por quantidade, né, por 100 gramas, digamos assim, vão ser principalmente os laticínios, as carnes, os frutos do mar, e aí em especial eu diria principalmente salmão e atum. E aí, em menor quantidade, as oleaginosas também, as nuts. A gente sabe que dentro dessas nuts, a amêndoa é uma das mais proteicas, consequentemente, uma das que tem maior quantidade de triptofano. A gente teria também das fontes vegetais também, as leguminosas, que são aqueles grãos, né? Grão de bico, feijão, lentilha, soja, que é fonte muito boa de triptofano. Também tem o amendoim, que hoje é um alimento super comum na alimentação da nossa população, principalmente pela popularidade hoje da pasta de amendoim, né? Uma coisa que todo mundo coloca hoje na alimentação. Então, no final das contas, esses alimentos que são mais ricos em proteína, eles certamente vão ter uma concentração maior também de triptofano. Mas realmente, quando a gente pega as frutas, aí a banana, ela até que passa a ser uma das que concentra uma boa quantidade de triptofano, mas é uma quantidade bem menor comparado ali se eu pegasse a 100 gramas de uma carne, por exemplo, ou 100 gramas de um salmão, ou queijo, vai ser uma quantidade menor, mas de fato tem. Fora isso, das frutas também tem abacate, que eu vejo que também muitas pessoas já relacionam. Ah, um abacate antes de dormir é bom, né? Porque é fonte de triptofano. Eu já tive alguns pacientes que falaram isso para mim. Então é muito bacana isso, que esse conhecimento do triptofano como fonte de serotonina, que de fato é um neurotransmissor que ajuda muito, tanto na parte do sono, quanto na parte de bem-estar de maneira geral. A grande questão até, Rafa, e eu gosto muito assim de ir a fundo, quando eu quero passar uma informação aqui, eu não quero passar essa coisa de tipo, então vamos colocar fonte de triptofano na dieta, que isso provavelmente vai melhorar e tal, a questão da serotonina. Eu acho que a gente sempre tem que ir um pouquinho mais a fundo, e principalmente para aquelas pessoas que têm ansiedade, depressão,
uma coisa de estresse crônico já relacionado, que muitas vezes até vão precisar de medicamentos psiquiátricos e tudo. A gente vê que, principalmente para esse grupo que tem um estresse um pouquinho maior, provavelmente só colocar as fontes de triptofano no dia vai ser muito pouco. Então, essas pessoas, e assim, a maioria dos estudos, realmente, eles comprovam que a suplementação de triptofano em uma carga um pouquinho maior do que aquela que a gente comeria ali em uma porção desses alimentos, ela realmente tem um benefício comprovado no aumento da serotonina, que é esse neurotransmissor que a gente tanto está falando aqui, do bem-estar e que vai melhorar a qualidade do sono. Então, assim, o que é que eu acho? Eu acho que é importante a gente saber que todas as fontes de proteína, elas serão boas fontes de triptofano, e por isso elas têm que estar espalhadas no nosso dia, porque certamente isso pode ajudar também a gente ter essa melhora de bem-estar. Mas, se é uma pessoa que ela precisa de maneira mais aguda, mais intensa desse aumento de serotonina, aí provavelmente é mais interessante que ele busque lá um profissional de saúde, um nutricionista, para recomendar uma suplementaçãozinha de triptofano. Mas o que é uma outra coisa muito importante também da parte nutricional, Rafa? Então, se eu penso assim, Paula, beleza, então triptofano é um aminoácido, vai estar principalmente nas fontes de proteína, então eu vou manter ali, como você sempre fala aqui, manter uma fonte de proteína em todas as minhas refeições, consequentemente eu provavelmente vou estar garantindo um bom consumo de triptofano lá. Mas e aí, beleza? Então, se eu tiver uma dieta, por exemplo, super low carb, eu estou garantindo isso, já que eu estou tendo ali uma boa quantidade de proteína? E, na verdade, Rafa, o que a gente sabe é que para realmente o triptofano lá na nossa barreira hematoencefálica, ele entrar ali no nosso cérebro mesmo e ser utilizado para sintetizar, para fabricar serotonina, ali tem que... Ixi, espero não falar muito nutricionês agora, mas fato é, no momento em que o triptofano está ali com vários outros aminoácidos, o triptofano e vários outros aminoácidos, eles começam a competir por um mesmo buraquinho que eles vão entrar, por um mesmo sítio de absorção. E aí, o que é que a gente já sabe? O que é que os estudos já mostram? Que se eu aumento o meu consumo de carboidrato junto com essas fontes de triptofano, né? Se a minha dieta ela tem boas fontes de carboidrato espalhadas, no momento em que um carboidrato entra e que eu aumento a liberação de insulina, porque a minha insulina sempre vai aumentar quando a minha glicemia aumenta, que é logo depois de eu comer carboidratos, no momento em que minha insulina aumenta, ela pega todos esses aminoácidos, ou boa parte deles, que estavam competindo com o triptofano lá na minha barreira hematoencefálica para entrar pelo mesmo lugar, e ela tira eles dali. Por quê? Porque ela aumenta a entrada desses outros aminoácidos na minha célula muscular. Ou seja, o triptofano que estava cheio de concorrente para entrar ali pelo mesmo buraquinho para poder virar serotonina, ele passa a ficar mais sozinho ali no pedaço. Então, é muito mais provável que ele consiga entrar e, de fato, aumentar a produção de serotonina. Ou seja, consumir carboidratos dentro da dieta, e é por isso, gente, que todo mundo deve estar aí na cabeça agora, é por isso que todo mundo fica brincando e fazendo meme com essa coisa de dieta low carb e a mulher passando raiva, né? A mulher toda lá enraivada e provavelmente com um péssimo humor relacionado à dieta low carb. É exatamente por isso. Então, a gente sabe que para essa maior produção de serotonina, é mais fácil, é mais interessante que esse triptofano não tenha muito concorrência para ele entrar onde ele tem que entrar. E isso quem faz é o aumento de consumo de carboidratos, para que a insulina que vai aumentar com esse aumento de carboidratos, a insulina que vai aumentar no sangue, que ela possa pegar esses outros aminoácidos concorrentes e dar um outro destino, que é dentro da célula muscular. Então, isso é um ponto muito interessante. Então, sim, aparentemente, para eu aumentar a minha liberação de serotonina no dia, não dizendo, gente, que uma pessoa que faz low carb, né, até que faça uma dieta cetogênica, está fadada a ser uma pessoa mal-humorada. Não é isso, não necessariamente. Mas, via de regra, você ter mais fontes de carboidrato acompanhando essas fontes de proteína, provavelmente vão fazer com que você produza, sim, mais serotonina. E é por isso até que a gente ouve tanto falar dentro de um contexto de dieta low carb, que
eu já ouvi vários pacientes falando isso para mim. Ah, Paulo, eu vi que o meu sono piorou um pouco. Eu vi que eu fico extremamente estimulada. E eu já vi, às vezes, que se eu trouxer uma fonte de carboidrato para participar mais desse período de fim de tarde e noite, eu melhoro a qualidade do meu sono. Eu não sei se você já ouviu o paciente te falando isso, Rafa. E é exatamente por isso. É porque eu, com mais carboidrato, eu aumento a minha produção de serotonina. E serotonina está intimamente relacionada também à qualidade do sono, à produção de melatonina. Tá certo? E aí, um outro ponto que eu queria falar aqui também, Rafa, é em relação à parte de até que envolve saúde intestinal. Se a gente for pensar, uma parte da serotonina é produzido lá no nível do sistema nervoso central, mas a maior parte da serotonina é produzida em tecidos periféricos. E dentro desses tecidos periféricos, o meu intestino é o que produz 90% dessa serotonina. Então, observe como é importante a gente manter saúde intestinal também para a produção de serotonina. Então, e talvez daí, por isso, vem aquela coisa do a pessoa está com o trânsito intestinal preso, né? A gente diz que ela está o quê? Se a pessoa está com raiva, a gente diz que ela está enfesada, né? Tem total relação. Então, se a pessoa tem trânsito intestinal preso, provavelmente isso faz com que ela tenha uma pior flora bacteriana e, gente, tem total relação. Apesar de ser o nosso tecido intestinal, são nossas células intestinais que produzem serotonina, já está consagrado na literatura científica, até principalmente para os estudos ali com ratinhos, mostrando que se não existe flora bacteriana, quando os cientistas lá pegam um ratinho e faz nascer um ratinho estéril, né? Sem nada de microbiota. E eles já viram, às vezes, que, caramba, a quantidade ali de triptofano é alta, às vezes de serotonina é alta, mas não tem ação, sabe? Não tem passagem ali da serotonina no lugar que ela deveria estar, enfim. Ou seja, isso mostra que realmente existe uma relação muito grande entre a produção e a ação dessa serotonina com a nossa flora bacteriana. Então, a gente precisa nutrir uma boa flora bacteriana para também manter bons níveis de serotonina no nosso corpo. E a gente faz isso como? Cuidando da nossa saúde intestinal, né, Rafa? Então, manter um bom trânsito intestinal, cuidar da nossa flora bacteriana, que é dando alimento de qualidade, comendo comida de verdade, não se entupindo de um monte de aditivo químico ou outros químicos, como é o caso de adoçantes artificiais. A gente já tem estudos aí mostrando que sacarina prejudica a flora bacteriana. Então, ao invés de... Eu tenho vários pacientes, quando eles me descrevem lá que eu estou perguntando inquérito alimentar, né? Ele me fala lá, não, café, eu boto... Adoço café com alguma coisa? Ah, adoçante. Eu sempre pergunto, qual adoçante? Porque, gente, quanto mais a gente puder se livrar dos adoçantes artificiais, melhor. E, às vezes, até, a ciência nem evoluiu tanto para mostrar pontos negativos em relação a algumas coisas artificiais. Mas aí, um exemplo disso um pouco é a sucralose, né? Um estudo aqui já há alguns anos atrás, não sei se foi na USP ou foi em Campinas, mas com um grupo de pesquisadores aqui de São Paulo, de alguma universidade aqui de São Paulo, mostrou até que a sucralose, quando aquecida, ela formava alguns compostos que não são interessantes à saúde, alguns compostos tóxicos. Então, até se a gente fosse pensar, talvez pingar a sucralose em líquidos quentes, como é o caso de chá, café, também não fosse tão interessante. Mas, ao mesmo tempo, hoje, talvez, dentre os artificiais, sucralose seja o menos pior, ou menos que tem se provado coisas ruins. Mas eu sempre até falo para os meus pacientes, sabe, Rafa? Eu falo, gente, talvez seja só uma questão de tempo para os pesquisadores terem interesse em pesquisar um pouco mais, terem verba, interesse, pesquisem, para a gente começar a achar coisas ruins. Porque, para mim, Rafa, olha, nada que é artificial tende a fazer muito bem para a gente, sabe? Então, eu acho que quanto mais dá para a gente controlar e trazer só alimentos naturais para a rotina, melhor tende a ser. Então, a nossa flora bacteriana, ela está certamente envolvida, né? A qualidade dela, com certeza, está muito envolvida com tudo isso. Você mandar uma alimentação de boa qualidade, e necessariamente dentro disso daqui, a gente já está falando de boa quantidade de fibras, a gente está falando em boa quantidade de água, né? Hidratação é importantíssimo. A gente está falando, eventualmente, de um uso de probiótico, se necessário. Então, principalmente, exemplo, estava com dor de garganta, usei antibiótico.
Estava fazendo lá, fiz minha endoscopia, deu H. pylori, estou fazendo tratamento para H. pylori. Gente, depois de tratamento com antibiótico, é importantíssimo a gente fazer reposição da flora bacteriana. Logo depois do protocolo lá de antibiótico, tem que entrar um protocolo de reposição da flora intestinal. Porque lembre, é um negócio, é um remédio que mata bactérias. Ela não vai só selecionar aquela bactéria lá específica. Ela provavelmente vai sair fazendo uma devastação nas nossas boas bactérias intestinais também. Então, essa relação de manter boa flora bacteriana com aumento de serotonina, com aumento do prazer, sensação de bem-estar, melhora do sono, é importantíssimo. Então, se você... Por isso que quando eu pego lá na anamnese também um paciente que me diz que ele tem um trânsito intestinal péssimo, que ele vai às vezes no banheiro 1 a 2 vezes na semana, eu nem sei lá o que aquele paciente me disse que era o objetivo dele. Para mim, o objetivo dele passa a ser melhorar o trânsito intestinal em primeiro lugar. Então, a gente tem que manter boa saúde intestinal para que essas outras coisas também fiquem em dia, tá certo? E aí, gente, fora isso, preciso entrar com um probiótico, Paulo, então eu preciso entrar com um probiótico lá, seja manipulado, né, em cápsula, que eu compro outro sachê. Não necessariamente. Eu acho que depois de um antibiótico, sim, é interessante que a gente entre aí com um probiótico, seja manipulado ou que já vem ali pronto da farmácia, mas é importante. Mas no nosso dia a dia, para uma pessoa saudável, que ela só está preocupada em manter essa flora bacteriana saudável, a gente pode falar simplesmente dos alimentos fermentados, como uma ótima fonte de probióticos também. Aí a gente teria os iogurtes da vida, a gente pode fazer até alimentos fermentados em casa, é só dar um Google aí, que hoje tem várias pessoas falando sobre isso. Então tem coisas até que não são tão comuns aqui, mas conservas, chucrute, nossa, tem tanta coisa que é alimento fermentado. Hoje a gente tem acesso a kombucha ou kombucha, né? Tem o próprio kefir. Então, tem muitas coisas que a gente pode colocar de fermentado no nosso dia a dia para também cuidar um pouco de estar ali dando novas bactérias intestinais, renovando essa nossa flora positiva. Mas uma vez em que a gente mantém um bom trânsito intestinal, mantém uma boa alimentação, não está toda hora se entupindo de medicamentos, eu acho que a gente pode manter a mente tranquila que a gente está ali nutrindo uma boa flora. É só ficar de olho para sintomas, às vezes, indesejados do tipo, pô, toda hora eu estou apresentando estufamento. Com qualquer coisa eu estou apresentando estufamento. Meu trânsito intestinal está oscilando muito. Às vezes diarreia, às vezes intestino preso. Opa, então aí talvez caiba uma intervenção um pouquinho mais importante para a gente fazer um cuidado maior, selecionando alguns alimentos que a gente pode colocar, entrando com o protocolo de probióticos também, às vezes glutamina também pode ajudar nesses casos. Mas no final das contas, é aquele mesmo beabá, né, Rafa? É a alimentação boa, é aquela base bem feita, é treinar, se No hidratar. final, a gente sempre volta para isso, porque não tem para onde fugir, gente. Exatamente. Exatamente. Outra coisa, Rafa, que também já falando da parte de sono só, uma coisa que pode ajudar também, às vezes, as pessoas com a questão do sono, que é como você falou, eu particularmente, Rafa, por ser nutricionista, né? Antes eu ficava super com o pé atrás em relação ao uso de medicamento e tudo, mas eu já superei essa fase, né? Hoje eu já sei que realmente esquece. Medicamento, em algumas situações da vida, ele é necessário e acabou. E uma delas é como você falou, para quem tem insônia, para quem realmente não consegue dormir, não tem jeito, né, Rafa? Tem que entrar mesmo com medicamento, se é medicamento que vai resolver. Que Mas fora nem, isso... só complementando, desculpa, Paulinho. O que você falou é exatamente isso. Eu acho que o segredo da gente conseguir, de uma maneira inclusiva até, trazer uma boa saúde para todo mundo é a gente entender a complexidade das coisas de cada pessoa, né? É claro que essa base que a gente fala, que é fundamental para todo mundo, que é manter esse padrão alimentar que você conversou, a atividade física, o sono, a hidratação, ainda assim tem pessoas que vão precisar, e ainda também fazendo terapia, enfim, tem pessoas que vão precisar de uma medicação para dormir, nem que seja por um tempo. Enfim, o que a gente precisa fazer é com que essa pessoa durma. Em relação à depressão e à ansiedade, também é a mesma coisa. Muitas pessoas, muitas, vão conseguir contornar a sua ansiedade só com essas medidas, melhorando o seu sono, melhorando a sua alimentação, como a reposição de triptofano, podem melhorar a sua tristeza, a sua ansiedade. Mas algumas têm genética de alteração química persistente. É genética.
Então, elas vão ter uma produção deficiente mesmo, mesmo comendo tudo certo, mesmo fazendo as coisas. Então, essas pessoas, elas precisam de medicação por um tempo, ou às vezes para sempre. Então, é aquela coisa Uhum. da gente entender a complexidade de cada um e considerar como completamente normal e aceitável aí também essa parte dos tratamentos. E você falou, vou dar o meu exemplo pessoal também, que você falou, eu como nutricionista, às vezes eu era muito contra remédio. E às vezes os médicos, eles também, o treinamento da cabeça é tão só remédio, 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 e às vezes deixa de valorizar essas outras medidas que são a base do sucesso de qualquer tratamento, que é a questão nutricional e essas outras questões de estilo de vida. Então é muito importante mesmo tocar nisso. Terminou lindamente, Rafa, lindamente. É isso aí. Eu acho que a gente tem que saber que tem momento para tudo. A base comportamental, que eu acho que o nutricionista, o psicólogo, está todo mundo envolvido aí nessa base, é super importante. Mas é entender isso, que o medicamento, às vezes, ele realmente vai se fazer necessário, dependendo do caso da pessoa, etc. E a gente tem que pensar em melhorar, seja lá o que for. E tudo, né, Rafa, como eu sempre digo, é pesar os prós e contras. Né? Então, é melhor eu ficar sem dormir, com insônia, porque nada funciona. Tomei toda a passiflora do mundo, todo o magnésio inositol do mundo, entrei com todo o triptofano do mundo e não consigo dormir. É melhor ficar insônia ou realmente utilizar um medicamento e às vezes encarar os efeitos colaterais que esse medicamento traz? Porque a grande questão, acho que do medicamento é essa, né, Rafa? A depender do medicamento, você vai possivelmente ter efeitos colaterais envolvidos. Mas eu acho que é isso, é botar na balança e pesar prós e contras. Então, os possíveis efeitos colaterais, eles são mais ou menos importantes do que a minha insônia, do que ficar todo santo dia acordada sem conseguir dormir. Não é isso? Fora isso, até, Rafinha, que eu queria só complementar, que eu só botei aqui no final assim, do meu roteiro, outras ações que mostram ação em relação ao aumento de serotonina. O exercício físico aqui, que a gente comentou muito, que você falou até que tem uma parte muito importante dele também para o sono, não é isso? Luz do sol, então você está em contato com o sol, não só pela produção de vitamina D, mas não é à toa que a gente tem muito, quer dizer, tem total relação com a parte de vitamina D mesmo, né? E imunidade, sono, todo. Não é à toa que nesses lugares que não tem tanto sol, né? Que a maior parte do tempo é frio, é escuro, é muito mais altos casos de depressão, etc. Não é, Rafa? Sim, E com o, certeza. e o ponto final é positividade, gente. A gente tem que se manter positivo, tem que ter um olhar positivo realmente. Apesar desse caos, apesar das atitudes desse nosso presidente, eu não vou entrar nesse mérito, mas a gente tem que ter um olhar positivo realmente em relação ao futuro, não é isso? Não é Gente, isso? a Paulinha fechou perfeito. Tem estudo de positividade. Vocês acreditam, gente, que tem estudo mostrando que quem tem um olhar mais positivo da vida, isso através de questionários, essas pessoas morrem menos por todas as causas. Aí eles cruzam esses questionários dessas pessoas mais positivas com mortalidade a longo prazo, com surgimento de doenças. Então, a gente tem que, entre aspas, se obrigar a ser mais positivo. Quando você vê que aquele pensamento ruim, que aquela nuvenzinha negra, tentar abstrair, tentar focar em outras coisas, tentar fazer uma coisa agradável, prazerosa, ouvir uma música, uma oração, meditar, brincar com o seu filho, o seu animal de estimação, dar uma caminhada, enfim. Não se afundar, não se entregar a uma onda de negatividade. Isso não é ser aquela pessoa que nega as coisas ou o bobo alegre, não é isso. É a gente saber pesar aí o grau de negatividade que a gente está deixando aí fazer parte da nossa vida. Perfeito, Rafa, show de bola. Eu acho que a gente pode passar, Rafinha, para algumas perguntas que tem aqui. Ó, Juju, eu estava passando aqui a tela e caiu na dela. Juju, eu tenho intolerância à lactose. Como faço para usar probiótico? Na verdade, Juju, dá para usar probiótico, a gente pode manipular se for o caso. Até é bom sempre dar uma olhadinha nesses que a gente pode comprar prontos na farmácia, que tem ótimos bons já prontos na farmácia. Só dá uma olhadinha na composição, porque às vezes, por ser sachê, por ser pó, às vezes pode ser que contenha lactose, não sei, nem me recordo realmente do rótulo ali se precisa, porque às vezes para
como veículo, né, Rafa? Ali aí um farmacêutico explicaria melhor, mas às vezes é utilizado lactose. Então, como você tem intolerância, é bom sempre dar uma olhadinha no rótulo para ver se não tem nada de lactose. Mas nesse caso, dá sim para você comprar ele já industrializado ou pedir para manipular. Isso porque provavelmente você pensou em intolerância à lactose e você pensou, pô, já não posso consumir o iogurte, que é fonte de probiótico, né? Ou mesmo o kefir de leite, que é o mais comum. A gente tem outros probióticos também, isso que eu falei, esses alimentos fermentados, todos eles, qualquer tipo de alimento fermentado, você vai ter uma boa cultura probiótica ali. Não necessariamente precisa ser fonte de leite, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Se você achar algum aí, Rafa, pode falar, tá? Ó, o pessoal É, agradecendo muito pela live, que bom. Diz aí, eu Rafa. vi também muitas mensagens assim agradecendo, eu gostei muito. Teve uma pergunta que eu achei interessante de uma pessoa chamada Geni, acabou passando aqui, mas eu achei interessante. Ele perguntou se pode dosar a serotonina, que ela acha que a dela tá baixa. Me perdoe, eu não vi se Geni era masculina ou feminina, mas eu gravei a pergunta. E, gente, as dosagens de serotonina, elas não são confiáveis, gente. Não adianta ficar dosando serotonina, elas não se correlacionam. Então, infelizmente, a gente não tem esse parâmetro confiável. Então, é mais a questão clínica, a gente infere pela questão, pelo estilo de vida, pelo o inquérito alimentar da pessoa, mas a dosagem de laboratório realmente da serotonina não é legal. Não adianta, né, Rafa, gastar esse dinheiro ali, ou É, enfim, fazer se o resultado a gente não dá para interpretar de maneira confiável, né? isso. Marina perguntou aqui, quais adoçantes você aconselha, né? Perguntando para mim, então, quais adoçantes? Marina, para mim, todos os naturais. Então, eu diria que estévia acaba sendo uma boa solução, mas aí geralmente a estévia deixa um gostinho mais residual, meio amargo. Tem muita gente que não gosta, as pessoas às vezes têm maior ou menor sensibilidade a esse gosto. Aí uma outra classe dos adoçantes naturais, que eu vi que outra pessoa perguntou também, seria justamente xilitol, eritritol. Hoje a gente tem também um outro talmatina, mas que eu vejo só as empresas utilizando em formulações de produto. Eu não vejo muito talmatina sendo vendida como adoçante É assim uma à dúvida que parte. eu tinha, Pauline, ia te perguntar da talmatina, porque eu já vi vários produtos, até alguns doces, né, que são adoçados com talmatina, e vi o perfil da substância, mas falei, gente, nunca vi para vender a talmatina sozinha. Não tem, né? Nunca vi, Eu, pelo menos. eu particularmente também nunca vi, Rafa, confesso que nunca fui a fundo para procurar, já que eu não uso nenhum adoçante. Mas realmente eu nunca vi isolada para vender, não. Mas a talmatina, por incrível que pareça, é um aminoácido. É uma coisa que não tem nada a ver com açúcar em si, mas sabe Deus como tem esse sabor adocicado. E, bom, e é natural, né? É extraído lá de uma plantinha, então é natural. Fato é, xilitol e eritritol, que são coisas que popularmente se tem utilizado muito, Rafa, são adoçantes naturais, são álcoois de açúcar, né? Então são naturais. Parte deles consegue ser absorvido pelo nosso corpo como um açúcar convencional. Então, o eritritol a gente absorve um pouco menos, o xilitol um pouco mais, digamos. Eu não me lembro exatamente dos percentuais, mas o xilitol talvez 40% a gente absorve como um açúcar mesmo, que a gente come. Mas 60% acaba sendo como se fosse uma fibra. Passa direto lá pelo nosso trato gastrointestinal, porque a gente não consegue digerir e absorver. Só que qual é a grande questão deles? E particularmente eu tenho até evitado esses produtos de padaria low carb, né? Então, de confeitaria, desculpa, low carb, porque usa muito xilitol e eritritol. Para mim, cai como uma bomba. Literalmente, eu fico um baiacu de tantos gases, porque esses álcoois de açúcar, eles realmente fomentam muito essa produção de gases no nosso intestino. Então, eu particularmente não me sinto bem. E até às vezes as pessoas perguntam isso, falam, nossa, tá tendo me sentido distendida e tal. E aí, quando eu vou lá no inquérito alimentar, aí eu compro um chocolatinho da marca tal, compro um docinho da marca tal. Aí eu falo, olha, essas marcas são excelentes e tudo, eu acho que tem que ter mesmo esses produtos. Para mim, esses produtos têm um grupo muito específico, que eles são voltados, que é o grupo dos diabéticos, então eles têm que realmente estar no mercado. Mas realmente eles acabam para a maioria das pessoas, ainda mais porque esses docinhos geralmente não só têm esses álcoois de açúcar, mas eles geralmente têm também polidextrose, que são o quê? Fibras para dar corpo, né?
Aí um profissional da indústria alimentícia conseguiria falar melhor do que eu. Mas geralmente eles utilizam para dar corpo, né, para criar corpo no produto lá, eles utilizam alguns tipos de fibra, inclusive polidextrose, que aí juntou polidextrose com xilitol, eritritol, sorbitol, maltitol, misericórdia. A pessoa vira uma bomba relógio. Então, assim, eu particularmente não gosto de usar na minha rotina. Tanto que quando eu vou, às vezes, fazer na minha sessão um bolo, por exemplo, eu já tenho preferido hoje em dia, ou eu vou fazer um bolo de banana e vou botar um monte de banana ali para adoçar, ou se eu quero fazer um bolo com sabor doce que não vai ser de fruta, vai ser açúcar que eu vou colocar. Eu prefiro realmente trazer o açúcar do que comer uma fatia de bolo e ficar com o abdômen super distendido por conta de xilitol, eritritol. Eritritol até que causa um pouco menos dessa distensão, mas ainda assim causa. Então, assim, adoçante que eu aconselho é a stevia ou simplesmente tire adoçante da sua vida. Você consegue, tenha certeza. Seja no chá, seja no café, você consegue tomar puro. Passou mais alguma pergunta aí que você viu, Rafa, que eu não tenha visto? Muita gente falando do kombucha. Deixa eu ver. Uma Aqui. pergunta aqui. Existe contraindicação para suplementação de triptofano? Ou, no geral, todos podem? Caramba, Gisele. Rafa, você sabe de alguma contraindicação? Olha, Eu não consigo olha, pensar a em nenhuma. princípio, só se a gente pensar em condições raras, doenças, alguns tumores neuroendócrinos, superprodutores de serotonina, por exemplo, aí seria uma contraindicação, porque eu estou tendo uma. Mas são coisas muito raras, né? Não são coisas comuns, mas pode. Por isso, gente, que tudo você tem que procurar um profissional, procurar um médico. Mas a Com princípio eu só certeza. consigo pensar em tumores produtores de serotonina, coisas assim. Perfeito. Perguntaram aqui de alimentação para o intestino preso, se você explicou bem o que fazer, né, para melhorar o hábito intestinal. Isso, gente dizendo que usa kombucha. Eu acho que é Show isso. de Meu bola. pai aqui falando que gosta de banana, que ele gosta de banana e todo o resto, né, dos alimentos, né, pai? Mas é aquele exemplo que a gente falou, Paulinha, do cabeça fresca, que tem uma dieta mais ou menos, treino mais ou menos, mas é relax total. Sabe das coisas. Sábio, sábio. Alguém falando, e eu acho que quando eu como um pãozinho com mortadela aumenta a minha serotonina. A gente aumenta a sensação de prazer, né? Por ser um carboidrato, né? É, Mas aí tem que ver os outros malefícios, o que mais que aumenta também. exatamente, E o Rafa. Eu seu acho que você peso tocou. também. Então tudo Exatamente. depende. Eu acho que você tocou no ponto certo. Eu acho também, Rafa, que não dá para pegar essa informação do carboidrato. Ah, então realmente eu preciso de mais carboidrato para formar mais serotonina. E aí a pessoa se entope de açúcar, por exemplo. E aí, gente, aí você vai provavelmente estar gerando um novo fator causal de estresse na sua vida, que é o seu excesso de peso, que é o descontrole, às vezes, de uma resistência à insulina que pode surgir. Enfim, então não tem lógica, às vezes, você partir para os extremos, tá certo? Então não queira realmente, sabendo que o carboidrato é importante para aumentar essa coisa da serotonina e do bem-estar, do prazer, o que você pode fazer é tentar trazer fontes mais naturais e brutas de carboidratos para a rotina. Não é isso, Rafa? É isso. Rafinha, vamos encerrar por aqui, que eu acho que já vai dar, porque o Instagram agora tá assim, ó, tá cortando na nossa cara. Então, na verdade, eu queria mais uma vez, Rafa, agradecer muito a você pela presença aqui, agradecer pela ótima ideia de tema. Eu acho que a gente conseguiu desenvolver tudo. O cronômetro aqui já tá rolando 30 segundos. Eu queria só convidar a gente, todo mundo, para acabar aqui, ir lá no meu perfil, clicar no link lá para se inscrever no meu Telegram, no canal Emagreça com a Nutri. Rafa, mensagem final, 10 segundos. Gente, só agradecer, desejar muito boa sorte a todos e uma mensagem de otimismo que vai ficar tudo bem, que tempos melhores virão, gente. Qualquer dúvida é só chamar no nosso Instagram que a gente responde.